Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, fortalecendo a nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o terceiro e último vídeo que nós vamos estar fazendo aqui em cima desse estudo, tá? Talvez eu falo para vocês que é um dos vídeos mais importantes para nós estar com a nossa fé fortalecida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então assista esse vídeo até o final, tá? Depois não esqueça, já aproveita agora, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal também. E se o vídeo abençoar você, se o vídeo for bom para você te ajudar, depois compartilha com alguém, fortalecendo a nossa fé em Jesus Cristo. Eu quero começar, como todos os vídeos, levantando uma pergunta para você. Será que Jesus ele é mesmo o Cristo, o Filho de Deus? Será que Jesus ele é o Messias, o Salvador, o Deus que se fez carne e habitou entre nós? Nós, cristãos, temos que ter a convicção e a resposta a essa pergunta. Caso alguém venha nos questionar, será que Jesus Cristo ele foi mesmo Filho de Deus? Ou Jesus ele foi só um personagem da história? Ou um profeta, como dizem algumas religiões? Ou foi só um homem lá que fundou o cristianismo? E será que Jesus mesmo ele é o Filho de Deus? Bom, vamos ver primeiro aqui na Bíblia alguns versículos que declaram Jesus sendo Cristo, o Filho de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo. E o verbo, aqui usa o verbo como, se refere o verbo como Jesus. Ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A palavra unigênito aqui, que é aplicada aqui nesse texto, ela não tem aquele sentido de que Jesus ele teve um nascimento, que Jesus é uma criatura. Mas a palavra unigênito aqui, que é usada para Jesus, significa o único da espécie. Unigênito, quando é aplicado aqui a Jesus, significa a unicidade absoluta de Jesus Cristo e Deus Pai. Tá? Então, Jesus é chamado de unigênito. Ele tem a mesma essência de Deus Pai. Jesus Cristo ele é igual a Deus Pai. Tá? Embora tenha algumas igrejas que eles ensinam que Jesus ele até foi o Filho de Deus, mas que Jesus ele é inferior a Deus. Jesus foi só uma criatura, foi a primeira criatura que Deus fez. Mas isso daí é um engano, isso é uma heresia para a gente, porque nós cremos na divindade de Cristo. Nós cremos que Jesus ele é Deus. Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade. O que é a Trindade? Só abrindo um parênteses aqui. Trindade significa que nós cremos em um só Deus. Um só Deus, um mesmo poder, uma mesma essência. Mas um Deus distinto em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na Bíblia nós vemos cada um desempenhando um papel em relação a toda a história com o homem, mas não significa que um é inferior, que um é superior ao outro. Não, e também não significa que são três deuses diferentes. Não, é um só Deus distinto em três pessoas. É um mistério, é difícil a gente explicar e até compreender isso, mas é o que a Bíblia nos ensina como verdade. E é assim que nós cremos na Trindade. Agora pensa comigo. Olha que importante. Nós sabemos que Deus ele não divide a sua glória com ninguém, nem dividirá a sua glória com ninguém. Você acha mesmo que se Jesus ele não fosse Deus, mas Jesus fosse só uma criatura de Deus, ele teria tanta moral assim a ponto de ser chamado de Senhor e de Salvador? Se ele não fosse Deus, ele seria chamado de Senhor, de Salvador. Ele teria poder para ele mesmo perdoar pecados, sendo que só Deus perdoa pecado. Então, nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Senhor. João 10:30, Jesus diz lá:
eu e o Pai somos um. Se nós fôssemos resumir a Bíblia Sagrada da forma mais resumida, tirando dela a essência principal, o significado, a mensagem principal da Bíblia, e nós resumíssemos em apenas uma frase, a frase seria: Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a mensagem principal da Bíblia. Tá? Desde o Antigo Testamento aponta lá a vinda do Messias, o Salvador que viria a esse mundo. O Antigo Testamento inteiro, as profecias a respeito do Salvador, do Messias que viria a esse mundo. E o Novo Testamento inteiro, nós vemos desde Mateus até Apocalipse a revelação do Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Onde mais nós podemos ver argumentos que mostram que Jesus Cristo ele era realmente o Filho de Deus? Primeiro, os milagres operados por Jesus. Todos os milagres, as curas que foram realizados por Jesus evidenciam que ele era o Messias, que ele é o Cristo. A Bíblia mostra nos evangelhos mais de 35 milagres que Jesus operou. E lá em João 21, 25, João escreve lá que houve muitos mais milagres, muitos outros acontecimentos, porém não foram relatados, porque seriam muitos. Segundo argumento, a sabedoria e autoridade com que Jesus respondia os mestres da lei, com que Jesus respondia e ensinava sobre o reino de Deus. Tá? Terceiro argumento, o cumprimento das profecias no Antigo Testamento. Como eu disse lá no segundo vídeo, mais de 300 profecias a respeito do Messias que viria foram todas cumpridas em Jesus. Tá? Todas as profecias cumpridas no Antigo Testamento de como seria a data que Jesus viria, onde ele iria, tal coisa que aconteceria, tudo foi cumprido em Jesus Cristo. Mais de 300 profecias, todas elas se cumpriram em Jesus. Quarto argumento, a transformação de vida dos apóstolos e de outros seguidores de Jesus. Um exemplo é o apóstolo Paulo. Lembra quando Paulo, antes de se converter, Paulo ele perseguia, ele prendia, mandava até matar às vezes os cristãos na época. Mas depois que Paulo ele tem uma conversão, ele se encontra com Jesus, Paulo ele tem a vida transformada e Paulo ele vira o maior missionário, o maior evangelista de toda a história do cristianismo. Então, não só Paulo, mas tantos outros tiveram a vida transformada através de Jesus. Quinto argumento, os testemunhos relatados no Novo Testamento. Todos os testemunhos relatados no Novo Testamento. Sexto, historiadores não cristãos da época relataram fatos e acontecimentos a respeito de Jesus, como a crucificação, os milagres operados, a morte na cruz. Um dos mais conhecidos historiadores judeu, mas que não era cristão da época, que relata sobre Jesus é Flávio Joséfos. Ele destaca várias coisas sobre Jesus e ele não era cristão, comprovando o fato de que Jesus ele veio a essa terra, ele teve a crucificação, sobre os apóstolos que começaram lá seguir os seguidores de Jesus. Então, pessoas não cristãs que relatam fatos sobre Jesus. Sétimo argumento, a morte na cruz e a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia mostra que Jesus é o Filho de Deus. E esse é um dos principal argumento que nós cremos que Jesus é o Filho, porque Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E se alguém te perguntar, como eu vou acreditar que Jesus Cristo ele realmente ressuscitou? Como eu vou acreditar que os apóstolos que viram Jesus ressuscitado, eles não estavam mentindo, os apóstolos não estavam mentindo? Como que eu vou acreditar que isso é verdade? Vocês acham que se os apóstolos
eles iriam sair pregando o evangelho por todos os lugares, eles iriam entregar as suas próprias vidas para morrer por algo que eles não acreditassem for verdade. Se os apóstolos não tivessem visto Jesus, mas aquilo lá fosse uma mentira, vocês acham que eles iriam sustentar essa mentira a ponto de perder a vida deles inteira saindo pregando? E naquela época não é como hoje, assim, grandes igrejas que tem aqueles líderes que têm uma vida boa. Não, os apóstolos naquela época eles foram perseguidos. Era uma época de muita perseguição dos reis de Roma. O povo perseguia tanto o pessoal de Roma como os judeus também. Os apóstolos foram muito perseguidos e morreram por não negarem a Cristo. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram mortos de formas cruéis por não negarem a Jesus Cristo. Então, essa é uma forte prova, porque se eles estivessem mentindo, eles falariam assim: não, dizer que já deu, já. Os caras estão querendo me matar, eu vou parar de pregar aqui, não, deixa isso pra lá, eu não vou entregar minha vida, eu não vou morrer por algo que eu não acredito, não. Então, a morte dos apóstolos, a pregação dele, a convicção deles é um argumento de que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Se alguma pessoa vier te questionar, mas existem tantas outras religiões, existem tantos outros líderes aí no mundo, como Allan Kardec, Confúcio, Buda, Chico Xavier, existe o Papa, existem tantos outros líderes de tantas religiões distintas, por que eu devo acreditar somente em Jesus sendo Filho de Deus? Por que eu devo seguir a Jesus, crer em Jesus, que Ele é o único Filho de Deus, o único meio de salvação? Bom, porque todos esses homens que eu citei, eles já morreram e os seus corpos estão sepultados, mas Jesus é o único que ressuscitou e que está vivo. Ele está à destra de Deus o Pai. Jesus Cristo é o único que declarou ser o Filho de Deus. Jesus também é o único nome que tem poder e autoridade para expulsar demônio. Se manifestar um demônio em algum lugar e você tentar expulsar, sai em nome do pastor tal, sai em nome do apóstolo Paulo, sai em nome de qualquer um, aquele demônio não vai sair. Mas se você falar sai em nome de Jesus, o demônio tem que obedecer, porque há poder no nome de Jesus. Agora que nós já estudamos sobre a importância da divindade, de crer na divindade de Jesus, uma segunda verdade, o segundo ponto que nós devemos defender dentro desse tema aqui, Jesus Cristo é o único mediador, Senhor e Salvador que nós devemos ter. Jesus Cristo é o único mediador, Senhor e Salvador que nós devemos ter. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. A palavra redenção aqui significa libertar, resgatar, adquirir de novo. Então, antes nós éramos escravos do pecado, mas quando Jesus ele morre na cruz por nós, ele está nos comprando para Deus. Isso é redenção. Jesus ele paga a dívida nossa lá na cruz, tá bom? Por isso que nós podemos ser salvos através da graça de Cristo. Quando nós cremos no sacrifício, quando nós confessamos a nossa fé em Jesus, nós podemos ser salvos através da graça de Cristo. Isso é redenção. Jesus ele pagou o preço com seu próprio sangue na cruz para nos comprar, para nos libertar, para nos salvar da condenação do pecado. Então Jesus é o único meio de salvação. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça
pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Nós estávamos então condenados pelo pecado, mas quando nós cremos no sacrifício de Jesus, quando nós confessamos a nossa fé, dizemos que Jesus é o único Senhor e Salvador, nós podemos ser salvos através da graça de Cristo. Romanos 10, 9, texto muito conhecido, que se com sua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz a confissão para a salvação. Jesus é o único meio de salvação. Então, não há outro mediador, não há outro Senhor, não há outro Salvador, somente Jesus. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Agora, a terceira e última verdade inegociável que nós devemos defender é que Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois dada a palavra de ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Bom, nós temos essa convicção, essa verdade e essa promessa de que Jesus vai voltar. Então, a respeito disso, nós temos duas confirmações sobre essa promessa. Uma, Jesus próprio diz que ele voltaria para nos buscar. Jesus, quando ele ressuscitou e foi assunto aos céus, ele disse que voltaria para nos buscar. Lá em João 14, 2, 3, Jesus diz lá, na casa de meu pai há muitas moradas ou há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Tá? E um segundo ponto que nós cremos nessa promessa que Jesus vai voltar é que a Bíblia inteira ela nos traz essa promessa de que nós vamos passar a eternidade com Deus. Que esse lugar aqui, essa terra, ela é só passageira, mas que um dia nós iremos encontrar com Deus e passar com Ele, estar com Ele eternamente. Todos aqueles que forem salvos através de Jesus Cristo morarão com Deus eternamente. Tá? Então nós temos esses dois argumentos em cima da certeza que Jesus Cristo vai voltar. Então é um fato a gente crer na volta de Jesus. E glória a Deus por essa promessa gloriosa que nós cristãos mais ansiamos é a volta do nosso Senhor para nos buscar, para nós estarmos com Ele eternamente no céu, que é muito melhor, é incomparável aqui esse lugar. Um minuto no céu é muito melhor do que uma vida inteira o seu melhor dia aqui na terra nem se compara com um minuto lá no céu, porque o céu é um lugar maravilhoso. O céu nós vamos estar com Deus, não vamos ter mais tristeza, não vamos ter dor, não vamos ter mais problema nenhum, mas nós seremos totalmente transformados, teremos nosso corpo glorificado. Lá no céu será um lugar de bênção. Bom, aqui eu encerro então esse terceiro tema sobre fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. O meu desejo com esse estudo é que nós venhamos ainda mais fortalecer a nossa fé em cima desses argumentos, dessas verdades que responde esses três questionamentos que eu fiz, que você venha estar com a sua fé fortalecida, que você venha estar com a sua fé firme em Jesus, firme na sua palavra, tá bom? Então, fazendo um resumão aqui do que nós aprendemos, será que Deus ele existe? Com certeza, nós cremos na existência real de um Deus criador, um Deus eterno e poderoso que criou o universo, que criou a terra e todas as coisas. Este mundo aqui tão complexo e tão perfeito, ele não veio do acaso, não veio de uma explosão, mas foi Deus quem nos criou.
Foi Deus que criou eu, foi Deus que criou você e todas as coisas. Segundo, será que nós podemos confiar na veracidade da Bíblia Sagrada? Sim, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus revelada ao homem, revelada a mim e a você. E eu convido vocês a estarem lendo sempre sobre essa palavra, buscando mais de Deus, conhecendo de Deus, se fortalecendo na palavra. Deus, em toda a Bíblia Sagrada, Deus ele sempre buscou o relacionamento com o homem. Nós vemos isso desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Deus ele sempre buscou um relacionamento com o homem, que nós venhamos estreitar esse relacionamento com Deus, através da sua palavra, através da oração, da nossa espiritualidade. E terceiro, será que Jesus ele é mesmo o Cristo? Com certeza, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Fique com essa palavra, com esse estudo, que abençoe a sua vida demais, que você possa sempre estar fortalecendo a sua fé através de verdades, desses argumentos. Se você quiser, assista novamente os vídeos, tá? Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um ok, de dar um like e de compartilhar com mais alguém. Deus abençoe a sua vida e até os próximos vídeos. Um abraço!